ele. Eu gosto muito desse salmo. Por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, não, deixa eu ler. Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias ou as suas ataduras, né? E sacudemos de nós as suas algemas, vamos nos libertar dele. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Eu queria... Deus é um Deus, tem um bom humor, viu, irmão? Você pensa que não? Aqui, Deus ri dele, Deus zomba. Deus tem humor. E Ele está no controle de tudo. E quando as coisas forem acontecendo, as suas emoções, os seus pensamentos terão reações. É aí que você tem que começar a vigiar e começar a administrar essas coisas. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Jesus, o Rei dos Reis, que vai reinar a terra aqui por 1000 anos, tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Portanto, ó reis, portanto, ó autoridades, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com alegria, ou melhor, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Amém? Pai, oremos todos. Comece a orar, Pai. Faça a tua oração. A tua oração é muito especial. Deus quer ouvir a tua oração. Ainda que a sua voz seja vacilante, ainda que a tua fé seja pequena, ainda que a tua força seja pequena, mas Deus quer ouvir a tua oração. Abre a tua boca, o Senhor diz, e eu encherei. Eu colocarei um cântico novo, eu colocarei palavras na tua boca, palavras de bênção, palavras de vitória. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor dos exércitos. Pai, abre a nossa boca e coloque, Pai, sustento. Abre a nossa boca e coloca alimento. Abre a nossa boca e coloca rema. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Envia a tua palavra sobre esta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Sopra, Espírito Santo, sopra, assim como Ezequiel disse, quando o Espírito disse, porventura pode esses ossos viver? Ele disse, Senhor, tu sabe. E o Senhor diz, então profetiza, ó Espírito, profetizo agora, vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, eu profetizo sobre esta nação, haja vida, haja cura, haja libertação, ser liberta, ser curada, ser avivada, ser despertada, desperta, viva, Senhor, moralmente, espiritualmente, Senhor, intelectualmente, Senhor, juridicamente, em todos os sentidos, moralmente, em todo sentido, Pai, no nome de Jesus, educacionalmente, em todo, aviva, desperta, envia a tua palavra de norte a sul, de leste a oeste, sopra sobre esta nação, sopra sobre esse vale de ossos secos, porventura pode viver, o Senhor sabe, porventura pode restaurar, o Senhor sabe, porventura pode ressurgir dos mortos, o Senhor sabe. Portanto, ó Deus, sopra agora, Pai, sopra o teu fogo de vida sobre esta nação, sopra agora o fogo do teu Espírito sobre esta nação, tira toda a palha, tira todo o restolho, tira toda a folha seca, tira tudo aquilo que não tem vida, tira tudo aquilo que não é para estabelecer o que é, tira o que não é para estabelecer o que é, tira o falso para estabelecer o verdadeiro, tira as trevas para estabelecer a luz. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, sopra
sopra sobre esta nação, sopra sobre a tua igreja, sopra sobre o nosso lar, sopra sobre a nossa vida, e desperta e aviva, é o que nós pedimos, ó Deus. Amarra o valente, amarra o principado, amarra os principados desta nação, Senhor. Declara a sua falência, declara a sua falência, seja declarado a sua falência, seja declarado a sua falência no nome de Jesus. Eles têm se levantado a uma, Pai, como nuvem de gafanhoto. Podem se levantar, mas será para cair. Vão se levantar, estão se levantando, mas vão cair. Um por um, cairão. Porque ai daquele que se levanta contra o Deus vivo. Ninguém pode segurar na mão dele e perguntar o que fazes. Ninguém pode manipular a sua vontade. Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele mesmo diz, operando Deus, operando Jeová, quem impedirá? Ninguém. Opera, Senhor, opera. Que seja estampado, Senhor, nas folhas dos jornais, em letras garrafais, nas primeiras páginas, seja estampada a tua ação, a tua intervenção. Eu quero uma intervenção divina. Eu quero uma intervenção do teu Espírito. Eu quero uma intervenção da tua palavra. Eu quero uma intervenção de anjos, de arcanjos, de querubim. Aleluia, preparando, Senhor, a minha última mensagem, o último derramar do teu Espírito Santo sobre esta nação. Aleluia, bendito é o teu nome. E nós declaramos que só o Senhor é Deus. E nós declaramos que só o Senhor é Deus. Sopra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós dizemos amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Ninguém se locomovendo. Sentadinho, vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia. Eu pretendo falar nesta noite exatamente o que nós estamos vivendo. Não é uma mensagem contextualizada, é uma mensagem em que eu costumo pregar assim no nosso dia a dia. Não adianta ficar pregando. Se eu prego a Arca de Noé, eu projeto a Arca de Noé para os nossos dias. Assim como foi nos dias de Noé, sim, eu vou lá, mas eu puxo para o século 21, para os nossos dias. Não adianta eu ficar preso no Velho Testamento se eu não entrar no Novo. Mas desde que esse Velho Testamento apresente a glória e a graça do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre pragas, sobre mortandades. Nós não temos que nos assustar contra isso. Eu sou capelão hospitalar. Sou diplomado. Está dando para ver aí bonitinho, né? E como capelão eu entro nos hospitais, não só, porque como pastor também tem uma legislação que autoriza nós, pastores, serviço religioso, a adentrar no recinto a qualquer hora, desde que não interfira nos procedimentos. Geralmente eu procuro uma assistência social, ou a enfermeira-chefe encarregada, para me liberar, me dar um crachá e eu entro na UTI em qualquer lugar. E quando eu entro, eu sei o procedimento, porque eu fui treinado para isso. Primeira coisa, lavo as mãos. Lavo as mãos com água e sabão. Depois coloca o gel na mão, né, e lava bem, porque a mão você não só lava assim, você lava aqui assim, aqui até o antebraço. E algumas UTI eles dão luva. E algumas UTI eles te dão uma pantufa, para você não entrar com o teu sapato. E algumas te dão um jaleco, né, quer aventar jaleco? Aquele jaleco, né, você até amarra atrás, branco. E te dá uma touca também, uma touquinha, você botar na cabeça. Então, geralmente, até me sinto um anjo entrando naquele lugar, tudo branco. Entro na UTI, ali eu faço o que tenho que fazer, porque eu não estou indo para contaminar. Eu fui esterilizado. Então, você entra, tem que seguir o protocolo. Porque,
E outra coisa também, não se senta na cama do indivíduo, porque aquilo ali é a intimidade dele, não se senta na cama dele. Não se coloca a mão no paciente. Mantenha-se uma distância da cama, é um limite. Não se põe a mão, e muitas outras coisas também. Faz o que tem que fazer, não força, ora, abençoa, muito discretamente. E isso quando eu faço, eu até abaixo o tom da minha voz, porque o vizinho de lado às vezes não escuta, e eu percebo que ele está apurando o ouvido, que eu sei que ele quer ouvir, mas eu não vou ficar gritando para todo mundo ouvir. E eu fui visitar o marido da Carla agora, recentemente, e quando eu entrei numa enfermaria tinha umas 10 camas, e eu vi que não era, eu saí. Então uma das pessoas das visitas disseram, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Eu olhei, falei, não. Falei, não é aqui mesmo. Ela falou assim, então depois o senhor volta. Olha só. Fui lá, visitei o marido da Carla, e na volta eu fui justamente na cama onde a pessoa pediu. E ali eu falei, mas logo aquela pessoa do lado também disse assim, dá para o senhor falar um pouquinho mais alto que eu quero ouvir? Vocês estão vendo como esse povo tem sede? Vocês percebem, irmãos? Então tem toda aquele... Eu vou aumentar meu volume de voz porque eles estão pedindo, mas tem outra coisa também. Eu não posso ficar pregando, gritando, e eu também não posso dizer para o paciente, olha, Jesus já te curou, tira essas tranqueiras, não precisa tomar soro, não precisa nada disso. Você não tem que interferir nessa área. Você faz a tua parte, se Deus operou, operou, se não operou, acabou. Então tudo tem o seu procedimento certo. Amém, Jesus? Se Deus operou, operou. Se não operou, não operou. Quantas vezes eu entro na UTI, a pessoa já está indo, ou já está muito mal, e a pessoa volta, a pessoa retorna. Em questão de dias, de horas, a pessoa retorna. Não precisei mandar tirar o soro, aí vai ver a melhora. Porque quando Deus tem que operar, Ele opera. Mas você tem que seguir o padrão. Quando entrei numa outra UTI, a mesma coisa. Fui lá, estou falando direitinho, baixinho, de repente um lá do canto diz, ô meu senhor, dá para o senhor falar alto? Nós queremos ouvir aqui. Mas eu estou dentro de um hospital, eu vou quebrar a regra. Eu falei, Deus, tudo bem. Levantei minha voz, incrível que pareça. Já tinha terminado a visita, tocou o toque, eu estou saindo, eu estou indo embora, no meio do corredor, alguém chega e diz, ei, isso não é a primeira vez que acontece. Ei, o senhor é pastor? Eu digo, sim, sou, vem aqui, volta. Por favor, ora por essa pessoa. É logicamente que eu não vou orando. Primeiro eu falo de Jesus Cristo. E ao falar de Jesus, estava falando de Jesus para aquele homem tranquilo. O outro lá do fundo diz, ei, dá para você aumentar o volume? Eu quero ouvir o que o senhor está falando aí. O outro lá também, eu quero ouvir. Falei, meu Deus do céu, acabou a visita. E geralmente as enfermeiras dão um rolê para ver se não ficou ninguém nas enfermarias. Mas eu tive que levantar a voz. Falei, Jesus, seja o que Deus quiser. Levantei a minha voz. Sabe o que aconteceu? Eu falei por 20 minutos. Não apareceu ninguém. Fiz o apelo. 10 pessoas levantaram a mão aceitando Jesus como Salvador. Vocês estão entendendo, irmãos, como é que faz? Como é que acontece? Você tem que estar pronto. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para responder a respeito da nossa esperança. O mundo sabe que nós somos salvos. O mundo sabe que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. O mundo sabe que nós estamos seguindo a Jesus na igreja. Tem muito religioso por aí que você olha, é pior do que os caras que estão lá na cadeia. É pior do que os caras que estão no boteco. É pior. São apenas religiosos. Mas tem aqueles que nasceram de novo. O mundo sabe o caráter. O mundo sabe aquele que é de Deus, aquele que não é. O mundo sabe como aquele que é de Deus vive, como aquele que não é de Deus vive. O mundo conhece. É por isso que quando eu passei, alguém falou, vai buscar aquele homem. O senhor é pastor, sim, então vem cá. Começa a falar, aumenta a voz, eu quero ouvir o que o senhor está falando. Eu não estou falando de religião nem da minha igreja, estou falando de Jesus Cristo e o milagre acontece. Nós devemos estar preparados para qualquer situação. Eu fui numa enfermaria contagiosa. Aqui só tem que colocar máscara. Além de tudo, coloca máscara. Doença contagiosa. Aqui no Instituto Emílio Ribas. Contagiosa. Eu entrei lá. Fui lá. Pessoa que estava em outras tinha até fogo selvagem. Outra tinha... Pastor, você não corre. Lógico que eu não vou encostar nas pessoas. Para orar eu não preciso tocar nas pessoas. Eu só levanto minha mão. Porque há poder.
Entro lá, converso com as pessoas, às vezes as pessoas já percebem quando você tem discriminação, quando você preconceitua, quando você rejeita, ele já se sente inferiorizado, ele se sente um lixo. É lógico que tem que chegar com o amor de Deus no coração. Não adianta esconder, se você tem, você dá. Não é dar, não é sorrir. Exala, irradia, o amor irradia. As pessoas sentem aquele que é, aquele que não é. Igual ao animal, o animal já conhece aquele que gosta dele ou não. Porque irradia, aquele que tem medo não, porque irradia, o medo irradia, o amor também irradia, o amor atrai, assim como o ódio atrai, assim como o medo atrai. Coisa ruim. Então nós não devemos temer o que está acontecendo por aí. Amém, Jesus? O terrorismo que eles fizeram essa semana, estava da Atena, estava o governador, estava o secretário, estava tudo. Para que tudo isso? Trazendo terror. Agora aqueles irmãozinhos, aquelas pessoazinhas simples, ficam todas atemorizadas. É pânico que estão trazendo sobre a população. Tem que trazer paz e segurança. Mas eu quero a evolução das pragas no mundo. Eu quero começar ali com aos Tessalonicenses, capítulo 2. Aos Tessalônicos, se puder abrir sua Bíblia. Nós vamos ver a evolução, tudo tem evolução, o pecado tem a sua evolução, e com a sua evolução tem as suas consequências, e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se farão, há uma descompensação, ao multiplicar a iniquidade, as trevas aumentam, e a luz diminui, ao multiplicar a iniquidade, as trevas aumentam, e a luz diminui, ao multiplicar a iniquidade, o amor esfria, a fé desaparece. Porque a palavra de Deus diz, haverá porventura fé quando o Filho do Homem se manifestar na terra? Haverá fé? Fé no quê? Fé em coisas fúteis? Ou fé na palavra? Ou fé em Cristo e esse ressuscitado? Não um Cristo estoico, não um Cristo teológico, filosófico. Não. Um Cristo bíblico, morto e ressuscitado ao terceiro dia. O Filho de Deus, que está sentado à destra de Deus, e em breve descerá. É contra ele que tudo isso que está acontecendo já é um mover da nova era mundial. Já é um mover do governo do anticristo que está sendo estabelecido. O anticristo vai se manifestar cada vez mais na medida que a igreja vai ficando apóstata. Apostatar é negar a fé. Apostatar é deixar entrar a heresia. A heresia é aquele que tira Jesus do centro. Se tornar apóstata é negar Jesus. É transferir, tirar Jesus do centro. E na medida que a igreja vai esfriando, na medida que a igreja vai apostatando, as trevas vão aumentando e vai sedimentando como um tapete vermelho para que o anticristo se manifeste. Ele vai se manifestar em cima da ignorância da igreja. Vai se manifestar em cima das trevas da igreja. Por isso que nós não devemos ceder. Nós temos que manter a nossa posição. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém, Jesus? Temos que falar. Não temos que ser omisso. Não temos que ter medo de sofrer as consequências, não. Aqueles que nos antecederam perderam cabeça, foram jogados aos leões, foram crucificados, alguns assados, jogados aos leões, e não negaram a fé, não tiveram medo, foram proibidos de ter culto. Eles reuniam aonde? Nas catacumbas, no cemitério, embaixo do cemitério, que era as catacumbas de Roma. Lá é que a igreja se reunia, escondida, fugindo de Nero, fugindo do Império Romano. E Nero, quando pegava alguns, colocava como exemplo em cruz, pregado, untado com óleo e tacava fogo para iluminar o seu palácio. Tocou fogo em Roma e culpou os cristãos. A igreja passou pela peneira, mas não negou o nome de Jesus, não negou a sua essência. É como uma flor, quanto mais se aperta, mais exala o seu cheiro, o seu aroma. É como a azeitona, quanto mais se aperta, é da azeitona que vai sair o azeite. A igreja é a mesma coisa, quanto mais aperta, mais ela brilha. Quanto mais aperta, mais ela cresce. Quanto mais persegue, mais forte ela fica.
Amém, igreja? Somos nós, crente. Quanto mais luta vier, você reage. É como aquele João Bobo. As meninas, quando era pequena, compravam aquele João Bobo, chamava João Bobo. Aquele bonequinho inflável, assim, ficava lá, aquele palhacinho. Então assim, pum, batia nele, ia lá embaixo, pum, depois ele voltava. Mas quantas vezes a Luciana e a Juliana levaram um safanão deles? Ela chegava e pum na cara dele. O coitado ia lá embaixo. Elas riam, mas quando eles voltavam, brum, e ela brum, caía para trás. A igreja é assim, meu querido. Bateu, quando ela volta mais forte ainda. Amém, Jesus? Mais forte ainda. Mataram Jesus, mas ao terceiro dia ele diz: eis que eu estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esta é a nossa comitiva. Nós não fomos enviados por governador do Rio, nós não fomos enviados por ninguém, nós não fomos enviados por Herodes, não fomos enviados por sacerdote, nem levita, nós somos enviados pelo Filho de Deus, o nosso comandante em chefe, Jesus Cristo. Aleluia! E as provas estão chegando, e vão se multiplicando. E nós temos que estar firme na palavra. Está escrito, então eu creio. Está escrito, então eu creio. Aconteça o que acontecer. Está escrito, então eu creio. Está escrito, então eu creio. Foi assim que eu me converti. Por quê? Não era crente. Mas uma coisa eu sabia. Que aquele livro preto era a palavra de Deus. Minha família não era crente. Todo mundo, católico, espírita e tudo. Mas uma coisa eu sabia. Que aquele livro era diferente. Eu sabia, não sei, estava aqui dentro, Deus colocou no meu coração. E quando alguém leu aquele livro, eu disse: está escrito no livro, tá, então eu creio. Está escrito no livro, então eu aceito Jesus. Está escrito no livro, está escrito, então eu me submeto à palavra. Eu não tenho entendimento suficiente para entender 100%, mas está escrito, então eu aceito pela fé. Não questiono. Fé é isto, é não questionar. Não estou entendendo, não é para entender. Jesus disse: o que eu estou falando para você agora você não vai entender. Mas vai chegar um momento que você vai entender. E se você também não entender, tem que aceitar pela fé. Amém? Lá. Deixa eu ver até onde vai. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. É isso aqui que é importante. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não é para ficar, é aqui, é lá. Jesus está dizendo: se alguém vier e disser, eis o Cristo, não creiais. Eis o Cristo ali, eis o Cristo lá. Não. A vinda de Cristo não vai ser assim. É aqui, está lá. Não. A vinda do Senhor Jesus ninguém sabe. Ele está dizendo: fique quieto. Você não tem que correr para a esquerda nem para a direita, nem atrás de B, nem de A, nem de Z. Então, tenha um entendimento firme na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Crê na palavra, sustenta sua fé na palavra. Está doendo? A minha filha disse: aceita que dói menos, né? Não adianta ficar se estribando. Aceita que dói menos. É que está escrito, então aceita. Vai doer menos. Não adianta ficar se estribando contra o vosso conhecimento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, como está acontecendo hoje em dia. Todo mundo da igreja perturbado. Quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, ou quer por Facebook, ou quer por Instagram, ou quer por qualquer coisa. Eu recebi um áudio. Tem uma profecia aqui. Para com isso. Profecia de áudio, profecia de Facebook. Para com isso aí. Mandaram para dizer: meu filho, pode parar com isso, né? As coisas não acontecem assim, não. Tem uma palavra de Deus. Para com isso. Não é bem. E todo mundo fica: você viu o que ela disse? Não é para ficar perturbado. Você tem que ter paz, tem que ter segurança. E eu escrevi assim: não, isso não procede. Fica calmo. Senão daqui a pouco eu vou dizer: você viu que Deus falou? Quem disse que Deus falou? Ele falou que ele recebeu uma palavra de Deus. Quem disse que ele recebeu? Profecia é para ser analisada, profecia é para ser julgada. E só julga a profecia quem é profeta. Profeta julga profeta. 2 ou 3, a Bíblia, 2 ou 3, julgue. Profecia não é para ser, Deus falou e receber. Não, profecia é para ser analisada, julgada. Para ver se de fato é isto.
Foi por isso que eu escrevi meu primeiro livro, Discernindo Profecia. Porque era um tal de profetada para cá, um Deus de profecia para lá, Deus de revelação para cá. Deus disse, Deus falou. Peraí, nós não somos guiados por profecia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E quando ele vier, ele vos guiará toda a verdade. O Espírito Santo guia a verdade. E o profeta, quando ele diz, assim diz o Senhor, peraí. Só quem dizia isso eram os profetas escriturísticos. Isaías, esse profeta, dizia, assim diz o Senhor. E às vezes essa palavra, diz, assim diz o Senhor, levava 20 anos para se cumprir. Ou levava 70 anos para cumprir, como quando Jeremias profetizou que Israel ficaria 70 anos no Babilônia. Quem descobriu isso foi Daniel. Daniel leu e disse, puxa vida, Jeremias disse que é 70 anos. Por quê? Porque Jeremias era profeta do Senhor. Não havia dúvida. Agora esses profetas que ficam por aí, eis que vejo, eis que digo, para com isso. E não é dizer amém para toda palavra revelada. Não, espera um pouquinho. Daqui a pouco você está dizendo amém para uma palavra que é uma maldição na sua vida. Amém? Não vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra, quer por qualquer outra coisa. Como de nós, se o dia do Senhor estivesse perto. Ele está dizendo, porque naquela época muitos já estavam dizendo que Jesus vinha no tempo deles. Então eles estavam perturbados. Ó, Jesus vai voltar. Não, não é para agora não. Já se passaram 2000 anos, vocês estão entendendo? Que tipo de terror estavam passando para a igreja? Vai lá, o próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Eu fico assim, porque qualquer um, às vezes o camarada, o repórter da Globo fala uma coisa, todo mundo crê. E a gente lê aqui, que fala, explica, ah, não, mas dá ouvido. Acredita. Ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim, não será assim. Sei que antes vem a apostasia, isso que eu estou falando. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado está se manifestando porque a igreja está descrendo, a igreja está tornando vazia, morna, herética. E ele está se manifestando. Aos Tessalonicenses já li, né? Próximo quadrinho, vamos lá, querido. Próximo quadrinho. Deixa eu ler aqui. Eu joguei aqui. Números, que é o livro lá de Pentateuco, que é chamado a Torá. Os 5 livros que Moisés escreveu é tido como a Torá. E na Torá, ali na Torá está escrito a vida de todo mundo. Na Torá está a vida de todo mundo ali escrito. Por isso tem um código da Bíblia. E o camarada que decifrou o código da Bíblia, ele estava, Isaac Newton, o grande Isaac Newton estava tentando descobrir, mas ele estava tentando descobrir com os cálculos aqui, pena, caneta, a caneta dele era uma pena, não era bique, era pena, né? A pena. E os cálculos também aqui na cabeça. Porque se ele tivesse a tecnologia, o computador, ele saberia. E foi um rabino que com o computador... Vocês estão entendendo por que Deus disse para Daniel, sela o livro até o tempo do fim? Com o advento do computador, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse estão abertos. Por isso que aquele rabino, ele conseguiu codificar, e ele escreveu na Bíblia, tem o nome de todo mundo, todo personagem. E a Bíblia diz no Salmo 139, não havia dias, o Senhor já tinha escrito a meu respeito no teu livro. Que livro é esse? Ah, mas não é a Bíblia. Quem disse que a Bíblia? A Bíblia é dimensional, não é vou dizer di. A Bíblia é trans. Primeira, segunda, terceira dimensão e assim por diante. Isso aqui é um livro só, não é? Não é um livro só? Não é um livro só? Sim ou não? Vocês estão vendo um só, né? Mas sabe quantos livros tem aqui? 66. É um. Mas eu abro um livro, outro livro e outro livro. E no grande juízo vai abrir esse livro. E nesse livro, o livro da vida. Está onde? Tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. E só vai tirando. Deu para você entender um pouquinho o reino de Deus, como é que funciona? Então está lá. Arão procedeu exatamente, agora vem as pragas. Quando aconteceu a praga lá, depois da praga, veja bem, Números 26, versículo 1 diz, depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eliezer, filho de Arão. Então teve uma praga. E essa praga matou muita gente por causa do pecado. O povo desobedeceu, a presença de Deus estava lá, a ira de Deus se acendeu. Então o pecado atrai o juízo, o pecado atrai a morte. Ao pecar, a morte foi manifesta.
É como que um camarada se joga gasolina e chega perto do fogo. Como que um camarada cheio de gasolina chega perto do Senhor? Um camarada pecador vai morrer. Não é que Deus vai matar, é que ele é pecador. Chegando diante de um Deus vivo, que é um fogo consumidor. Uma explicação bem barata para vocês entenderem. Arão procedeu exatamente como Moisés pedira. E no meio da assembleia, o que ele fez? Ele acendeu os candeeiros e foi lá. Quando Moisés viu que começou a pipocar, morrer, praga, essas pragas eram instantâneas, não era de sentir qualquer coisa, era botar a mão na cabeça e cair, botar a mão na cabeça e cair. A praga ia contaminando um no outro, ia encostando e ia morrendo. E Moisés, quando percebeu isso, Moisés disse para Arão: Arão, corre, corre, pega o teu incensário, e quando você pega o seu incensário eu vou interceder. E vai lá e coloca e faz expiação pelo pecado do povo. Então é esse trecho aí, ó. A epidemia de fato já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício da expiação pelos pecados do povo. Vocês estão vendo tudo isso que vai aumentar por causa do pecado do povo. O pecado do povo vai fazer com que essas coisas, essas pragas aumentem, até culminar nas pragas do Apocalipse, nas 7 pragas, nas 10 taças, ou nas 7 taças e nos 7 selos, que já estão sendo abertos com os 4 cavaleiros do Apocalipse. 48, versículo 48. Arão colocou, veja essa posição dele. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Arão, sumo sacerdote, Moisés, que era o profeta, diz: Arão, faz expiação pelo pecado. O povo pecou, faz expiação. Ele fez expiação correndo e Moisés foi interceder. E enquanto ele estava lá com o seu incensário fazendo expiação, ele estava entre os mortos, entre os cadáveres mortos e entre os vivos. Não era 1, 2, era milhares. Milhares. E aqui, quantos que já morreram? Nem 70 e pouco. Vai fazer uma comparação. E a praga cessou. Olha só 49. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga. Sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Coré, Datã, Abirão. Os 3 que se rebelaram contra Moisés. Já morreram muitos lá na praga do Senhor. E Moisés disse, quando aqueles 3 se levantaram, se rebelando contra Moisés, por isso que eu falo, que aquele que é profeta não pode abrir a boca, mas Moisés disse: se esses camaradas morrer de uma morte natural, eu não sou profeta, mas eu quero uma morte diferente para esses camaradas. Que tal a terra se abrir e o inferno estragar? Ele acabou de falar, a terra se abriu e o próprio inferno os lançou e puxou direto. Moisés disse: eu quero uma morte diferente para esses camaradas, para esses rebeldes. E aconteceu. Vai lá. Vírus, aqui é um dos vírus. É o Marburg, que é alemão, né? Identificado já há mais de 50 anos atrás, em 1967. O vírus Marburg foi descoberto depois de pequenos surtos. Foram detectados entre funcionários de laboratório da Alemanha. O que está fazendo no laboratório? Vocês estão entendendo? Não é o cachorro, o morcego. É tudo manipulado. E não é de hoje. Eles vão lá mexer no morcego, sabem que tem no morcego, eles pegam e vão para o laboratório e vão trabalhar. E às vezes por um descuido sai, ou às vezes mesmo eles provocam uma epidemia porque eles já têm o controle para fazer o teste. Nós somos ovelha, nós somos povo, nós somos gado. Comemos comida transgênica, comemos comida enlatada, industrializada. Bebemos leite que não é leite, comemos carne que não é carne, soja que não é soja, e que se dane o seu fígado, e que se dane o seu colesterol, e que se dane o seu rim, seu fígado, o seu estômago, que se estoure de como é que tem a negociação? Gastrite. Morra mais cedo, porque é isso que eles querem. Porque nós somos gado. O que a gente faz pro gado? Joga lá, mas vai passar, mas não, isso aqui não deixa ele passar um. Mas não dá lavagem para o porco? Mas não faz mal para o porco, porque é porco. Não dá para a ovelha. Então nós comemos e morremos pela boca. E se morrer mais rápido é melhor ainda, porque é isso que eles querem. Está entendendo?
Alemanha, que estavam trabalhando com macacos vindo da Uganda. O patógeno tem uma ação semelhante à do ébola, ou ebola, que provoca febre hemorrágica. Quer dizer, o camarada tem hemorragias, hemorragia interna e vai morrendo. São uma das características, que é o ebola, que vocês conhecem e sabem que quase dizimou o país, mas foram poucos que morreram. Isso significa que os infectados pelos vírus Marburg apresentam febre alta e sofrem severas hemorragias que podem levar ao estado de choque, à falência múltipla dos órgãos e à morte. No caso do episódio dos anos 60, o índice de mortalidade bateu os 25%. Entretanto, durante um surto registrado na República do Congo, entre os anos de 1999 e 2000, assim como um ocorreu em Angola, em 2005, esse mesmo foi inferior a 80%. 80%. Agora eu pergunto, desapareceu? Não. Veio de onde? Do macaco? O que estava mexendo com o macaco? Do morcego? No morcego vem a raiva. A raiva. Que não ataca só cachorro que é vacinado. Ataca adulto também, a primeira coisa que faz no seu cérebro. Próximo. Vírus do Marburg. O vírus mais perigoso do mundo é o Marburg. Ele leva o nome de uma pequena cidade alemã às margens do rio Lahn, onde o vírus foi documentado pela primeira vez. O Marburg provoca febre hemorrágica e, assim como o ébola, causa convulsões e sangramento das mucosas, da pele e dos órgãos. A taxa de mortandade do vírus é de 90%. Está aí. Está em tubos de ensaio. Está em cilindros com hidrogênio. Preparando. Tudo pronto. É guerra bacteriológica. Eu já falei para vocês sobre a guerra bacteriológica, a guerra de bactéria. Eles conseguem tomar uma cidade sem dar um tiro. É só jogar uma cápsula no reservatório de água da cidade que mata todo mundo. Eles entram na cidade e não tem nenhum, como por exemplo, não tem nenhuma baixa. A cidade intacta, intacta. A única coisa que vai sobrar é barata. Eu falei que quando muita gente chegar no inferno, vai encontrar muita barata. Essa desgraça não morre. Não morre. Explosão química, explosão atômica, tudo morre, mas barata não morre. Não morre. É uma desgraça, né? E é interessante que lagartixa é imortal, Dionísio. Eu já matei tanta barata, já matei mesmo, ela está lá caidinha com a barriga para cima. No dia seguinte ela está no mesmo lugar. Mas aí você chega assim, dá um chute, ela levanta e você correndo. Ah, não acredito. Está brincando comigo? Já aconteceu com você? Então. Mas eu matei a miserável. No inferno vai estar assim. Vocês perceberam quando mexe na caixa de esgoto? Quer dizer, onde as malditas estão? Estão lá. Só o sangue de Jesus. O vírus da ébola. O vírus é transmitido através de contato com o sangue, os outros fluidos corporais e tecidos de pessoas e animais contaminados. E o primeiro surto em animais de que se tem notícia aconteceu simultaneamente no Sudão, África. Vocês perceberam que tudo na África é terra de ninguém? Nada melhor do que um laboratório, jogar, soltar, porque ali é fácil de controlar. O surto que teve início na África em 2014, agora recente, e que registra e ainda registra casos isolados, foi o maior e mais complexo já registrado no Congo. E agora sabe quantas pessoas já mataram no Congo? 25 milhões. Na Grande Guerra Mundial, Hitler matou 6 milhões de judeus, todo mundo, ó. Sabe quantos já morreram no Congo? 25 milhões. E ninguém faz nada. Por quê? Porque o que é aquele povo do Congo? Pobre, miserável e que tem que morrer mesmo. Porque na agenda deles, 1/3 tem que ser morto. Na agenda deles, 1/3 da população é obsoleta. É peso morto. Amebas. Vai faltar água. Por quê? Porque esses miseráveis estão comendo. Vai faltar comida. Porque tem que dar para esses miseráveis. Vocês estão entendendo qual que é a política do anticristo? Que já está agendada na ONU. Já está sendo implantado. O que nós estamos vendo vem lá de cima, viu, gente? Vai pensar que é governador. O governador está fazendo a parte dele. Mas veio lá de cima. Então, não fique perturbado. Fique firme, crendo em Jesus, tomando seu banho direitinho,
fazendo a sua higiene. Se for o caso, usa máscara. Se for o caso, usa luva. Eu falei, gente, tudo bem, usa luva, mas depois que você usa, sai de casa de luva, mas aquela descartável, sai de casa de luva, pega metrô, quando chegar no serviço. Deu pra você entender? Não adianta você andar de luva e fica, não, você chegou lá, você tira. Higieniza de novo. E vai trabalhar. Vai sair, põe luva, qual for o caso. Se cobre. Amém, igreja? Existem 5 tipos de ébola. Cada um, 5 tipos. Um nomeado em homenagem à região ou país da África. O Zaire, Sudão, Tal, Foreste, Bunderi. E Reston. O mais mortal dele é o Zaire. Do Zaire. Por quê? Vocês perceberam que são nações da África em que eles foram fazer teste? E cada um tem um tipo, tem uma característica, não é o mesmo. O mesmo não tem o seu perfil, são totalmente diferentes. O mais mortal dele é o do Zaire, com uma taxa de mortalidade de 90%. Este é o tipo de vírus que aflige atualmente os países da África Ocidental, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa e Libéria. Serra Leoa, onde tem lá os diamantes, são os diamantes de sangue. Aonde os europeus, todo mundo deixa e fizeram guerra, tem lá uma revolução. Por quê? Porque lá tem diamante. E o povo que se exploda, o povo que morra. Foi feito um filme chamado Diamante de Sangue. Os cientistas dizem que provavelmente o morcego trouxe o vírus para a cidade. Provavelmente o morcego, mas eles já manipularam o morcego. Então, quando surge uma epidemia, ele já tem lá provavelmente o soro da possível vacina. A raiva, que eu falei para vocês, já foi uma das doenças mais temidas do mundo. E por sorte, desde a introdução da vacina para animais de estimação em 1920, a sua transmissão se tornou incrivelmente rara. No entanto, o vírus ainda é problema bastante sério em determinadas regiões, como a África e a Índia. Porque são os lugares paupérrimos. A Índia tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. A China deve ter passado já ou chegado nos seus 2 bilhões. Muita gente. E por isso que quando aconteceu com aquele povinho lá, porque se fizeram controle de natalidade, um casal não pode ter mais de 2 filhos. Não pode. Se tem mais de 2 filhos, eles tiram. Tem que ser um filho só. Você vê chinês em todo lugar do mundo. A China é a primeira economia do mundo, junto com os Estados Unidos. Junto com os Estados Unidos, não em segundo lugar, junto com os Estados Unidos. A China já comprou metade dos Estados Unidos. Não sei se o Empire State eles compraram. Me parece que não iam vender, porque é um símbolo americano. Mas eles já compraram tudo. Agora, com essa queda eles estão comprando tudo. Eles estão comprando tudo. E os americanos estão sem saber o que fazer. Mas é lógico que os americanos também podem dar uma queda na bolsa. Só esses 2 países que podem quebrar a bolsa e dar um colapso financeiro. E eles vão dar. Aguarde que eles vão dar. Mais cedo ou mais tarde. Porque o dinheiro não vai circular mais. Porque o dinheiro está aqui na nossa mão. Está no nosso dedão e está aqui, ó. Biometria. Está aqui. No dedão, os olhos e na mão. Está aqui na mão. Só vai ser um aplicativo que vai legalizar. Aí tudo vai ser aqui na mão. Por enquanto é na mão porque você está com o celular. Logo, logo vai ser só a sua mão. Quando eu falo isso, a pessoa... Não, hoje, você que ligou para mim, né? Mandou um áudio, né? As aulas que eu tenho dado, ensinado, alguém mandou um áudio para ela e dizia aí, pastor, o que era mesmo, Alba? Exterminação da população. E eles estão falando exatamente o que eu já falei isso há 20 anos atrás. Eles estão falando agora. Agora estão confirmando. Exatamente. Eu já falava isso, já explicava. Muita gente torceu o nariz. Falei, agora você não vai entender, mas você vai entender lá na frente. Guarda. Eu falei das vacinas também. Das vacinas que, por exemplo, essas vacinas que estão obrigando as meninas a tomar, porque menina de 10, 12 anos tem relação sexual. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Esterilização em massa. Você só vai saber se essa menina vai produzir daqui 10 anos. Quando ela está com 10 anos, né?
com 10 anos, 20 anos, mais 20 anos aí, ela vai estar com 20, 10, 20, ela vai estar com 20, 30 anos, ela não vai engravidar. Foi esterilizada, aí vai descobrir. Injeção para depois de 60 anos. Tomo coisa nenhuma. De muita gente já tomou e está aí pegando gripe. Toma e continua pegando gripe. Você tomou? Toma para você ver só. Vai pro saco. Toma. Não gosta dela? Não, que vai pro saco? Não, sim, não. Você toma, irmão. Você pode tomar. Toma, eu não tomo. Você quer tomar, você toma, mas eu não tomo. Meu querido, você pensa o quê? Que você vai descobrir mais tarde. Por que você vai pegar uma criança e vacinar ela para não ter, não chegar no colo? Isso só tem quando tem relação sexual. É que o povo não pensa. Isso chama discernimento, tem que ter discernimento das coisas. Decidir, duvidar, criticar e decidir. Tem que ter uma mente que analise as coisas. Que veja além, que veja além, muito além. Não ficar preso dentro da caverna de Platão, vendo sombra. Tem que sair na luz para ver as coisas, entender as coisas. Que as coisas, quando você tem esse perfil, as coisas que você precisa vêm ao teu encontro, vêm na tua mão. Isso atrai, a unção que a pessoa tem atrai exatamente o que ele precisa, vem na mão dele. Vamos lá. Então, viu, querida? Gente, fazendo uma ressalva. Coitado do Zé, não tem problema. Depois de 60, se quiser tomar vacina do Zé, eu estou fazendo já o comercial bonitinho, tá? Você que tem já 60 anos e tem já, você pode tomar vacina, tá? Vai no posto, toma vacina. A opção de cada um, você decide, toma a vacinazinha lá. Hã? Tá, acabou o assunto, né? Você tomou, né? Ah, você toma tudo? Por que você? Se vacinar uma vez só, por que tem que ficar tomando vacina? Uma vez por ano, né? Tá bom. Tá bom, vovó. Tudo bem. Eu te entendo. Tá bom. Você tá entendendo, gente? Você quer tomar? Viu, Renato? Você quer tomar? Toma, tá? Não tem problema nenhum. Mas todo ano você tem que ir lá renovar, tá bom? Todo ano, tá? Tá bom, vovó? Tá? Fiz meu comercial, tá? Então, uma vez o vírus é contraído, ele se instala primeiro nos nervos periódicos, onde começa a se multiplicar. E então parte para o sistema nervoso central e basicamente destrói o cérebro. Por sorte, existe tratamento para os humanos que contraem a raiva, mas se ele não for administrado, o índice de mortalidade é de 100%. Você já viu um camarada raivoso? Gente, a pior coisa que tem. Parece ele morde você, morde, a baba dele te contamina. Irmão. Ele fica como um cachorro raivoso. Então, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês vai acontecer em proporções inimagináveis na grande tribulação. Isso só tende a crescer. Isso fica assim, encoberto, para ninguém perceber. Não fala para a população porque não interessa. Não interessa. O vírus da varíola, esse aqui é muito interessante. Existem registros que apontam que os humanos lutaram contra a varíola durante milhares de anos. E por fim, ela foi vencida em 1980, quando a Organização Mundial de Saúde declarou que a doença havia sido erradicada no mundo. Antes disso, a varíola provocava a morte de 1 em cada 3 infectados, além de deixar sequelas na pele, como cicatrizes na pele, muitas vezes cegueira, e quem conseguia sobreviver ao vírus. Próximo. O vírus da gripe. Você ficou se perguntando como é que um vírus tão corriqueiro como o da gripe, influenza, né? Isso daí, né? Já não está em atividade? Tá, é outro que está aí. É por isso que eu tomo aquele chá, mas chá não de Saquitel, mas o chá que foi. Ah, você está filmando? Não é para filmar essas coisas. Estou metendo a boca no trombone aqui. Isso não é para passar, não. Estou arrebentando.
Amém, Jesus? Ele quer que eu fique aqui, quietinho, tá bom. Olha lá. Eu tomo um chá, não estou tomando mais chá de saquinho, estou tomando chá de erva mesmo. Ou capim, chá de erva, erva cidreira, aquele que tem flor, como é que chama de flor? Camomila, aquele que tem a florzinha. É esse daí. Esse contém a matéria-prima para isso daqui. Eles tiram dessa erva. Então, se você toma, já está se prevenindo. Você está entendendo? Você já está tomando, porventura, eu faço o suco de laranja e eu jogo 2, não é bem Cebion, aquela de vitamina C. Já jogo naquela jarra de 2 litros que eu faço, eu já jogo. É que para reforçar, vitamina C, vitamina D, você tem que ter cuidado do seu corpo. Amém, igreja? Não fica tudo atemorizado, está acontecendo, deixa acontecer. Você não é servo de Deus? Você crê ou não crê? Então vamos tocar a bola para frente, né? Vírus tão corriqueiro como o da gripe, influenza A, vírus. Doença que não deve ser confundida com o resfriado comum. Veio parar nesta lista, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 mil de pessoas morrem em decorrência da enfermidade todos os anos no planeta Terra. Ele é mais perigoso do que esse daí? Muito mais perigoso. Mas ele está aí. Não foi eliminado, ele continua aí. Né? Próximo. Vírus da dengue, descoberto na Tailândia e nas Filipinas na década de 50. O vírus da dengue não é um problema sério enfrentado, não é um problema sério enfrentado apenas aqui no Brasil. Desde a sua identificação, a doença se espalhou através das regiões tropicais e subtropicais do planeta. E estima-se que 40% da população mundial vive em áreas afetadas pelo vírus. Aliás, a previsão é de que a condição se agrave com o aquecimento global, que é outra manipulação. Para que mais lá na frente começarem a cobrar sob taxa até de oxigênio e água, toda a água vamos ter que pagar e não receber em torneira. Apesar do índice de mortalidade dos doentes da dengue ser bem mais baixo do que os dos demais vírus que mencionamos na lista, batendo os 2,5% da doença afeta entre 50 e 100 milhões de pessoas por ano, sem que o índice salte para 20% nos casos da dengue hemorrágica, caso o problema não seja tratado. Agora, quantas pessoas? Teve pessoas que já teve dengue, já teve pessoa, mas estava lá com algumas sequelas. Você já teve, né? Já teve, né? Então, você perceberam que nós estamos expostos. Isso vai piorar, vai acrescentar outros vírus estranhos, esquisitos, vão começar. E o teste, ele sempre vai, por exemplo, a AIDS começou na África. Por quê? Porque lá é laboratório. Por que esse começou na China? Porque a China tem interesse. Porque de 2000 para cá, uns 4, 5 pragas que veio das galinhas, dos porcos, veio tudo de lá. Mas por quê? É vantagem para eles. Vamos lá. O antavírus. O termo antavírus refere-se a diversos tipos de vírus. O nome vem de um rio onde os primeiros soldados americanos infectados pensaram ter contraído a doença durante a Guerra da Coreia, em 1950. Os sintomas incluem doença pulmonar, febre e insuficiência renal. Tem falência dos órgãos totais. Esse daí, ó, H5N1. Foi agora recente, né? Os vírus, os vários tipos de vírus da gripe aviária. Agora eu fiquei lá, minhas galinhas, veja bem, eu tinha 50, 60 galinhas lá. Eu tenho minhas calopsitas, 2, 3 calopsitas, tinha canarinho, tinha tudo lá. Agora eu tenho 20 galinhas, ou até menos, não sei. Mas aí, gripe, agora se tem galinha, tem que matar suas galinhas. Vamos matar coisa nenhuma. Isso está acontecendo lá. Mas pode acontecer, é transmitido através dos pássaros, então todos os pássaros do mundo têm que estar infectados. Então pega uma coisa que potencializa, pegam e potencializam. Nós temos que tomar cuidado com essas notícias potencializadas. É 2 mais 2 elevado à segunda, elevado à terceira.
Potencializa, já viu. Tudo é potencializado. É o que fizeram aí, ou estão fazendo aí. Isso é tudo potencializado. Lá em Milão, coitado, estão tudo ilhado, não pode sair de casa. O que estão fazendo? É um teste laboratorial que estão fazendo de controle de massa. Como o gado está respondendo, como eles estão reagindo. É sobre 500 pessoas que tem que controlar? E não. E alguns na China, o drone está vigiando e caçando alguns. Drone. O que isso faz lembrar? A grande tribulação, o anticristo, a grande perseguição. Diga por irmão do lado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem que estar firme em Jesus. Firme para não vacilar. Amém? Mas o risco de contrair o vírus do tipo H5N1, um dos mais conhecidos, é muito baixo. O contágio só ocorre através de contato direto com as aves. Porque dizem que tem nelas. Acredita-se que isso explica porque a maioria dos casos ocorre na Ásia, onde muitas pessoas vivem próximo à galinha. E também não é aquelas galinhas assim pequenas, assim? Aqueles campos soltos com muitas milhares e milhares de galinhas soltas. É como gado, só que é galinha. Tem muitas galinhas. Então, evidentemente que aí potencializa. Você está entendendo? Aí a coisa potencializa. Sinal vermelho, os primeiros casos da Zika, aí já vem, começou no governo da Dilma, né? Ela falava muito sobre isso daí, né? 2014 para cá. Os primeiros casos da Zika no Brasil foram detectados em abril de 2015. O número de infectados cresceu rapidamente em pleno outono, até então os surtos de dengue, também transmitida pelo Aedes aegypti, costumavam ocorrer somente durante o verão. O Zika contaminou centenas de milhares de pessoas no Brasil, em uma série de países a partir de meados de 2015. Conhecido desde 1947, ele está aí. E por que esse abençoado veio aparecer agora de novo? Ele é conhecido, catalogado, arquivado. O vírus nunca tinha feito um estrago tão grande. Próximo. Já estou a terminar. A rápida difusão do vírus levou a Organização Mundial de Saúde a decretar o estado de emergência para os casos da microcefalia. Em fevereiro de 2016. Um mês depois era confirmada a conexão entre a doença e os bebês nascidos com microcefalia. Você viu que desgraça faz? Mas houve uma especulação de que essas meninas foram vacinadas. E houve até uma discussão no governo que essas vacinas eram estragadas. Vocês estão entendendo, irmão, que nós temos que estar debaixo da graça? Vocês estão entendendo que nós temos que estar debaixo da graça? O mundo jaz no maligno. Só a graça de Deus para proteger e cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos. Só. Dor de cabeça, náuseas. Isso que acho que é a febre amarela, né? É, febre amarela. Cadê a febre amarela? Parou? Vocês perceberam que como é manipulação? Eu moro lá perto do Horto Florestal. Disse que acharam um macaco lá. Acharam um macaco. E acharam outro em Mariporã, outro foco, então 2 focos. Tá bom. Então o macaco é índice? Não, porque o macaco foi mordido pelo mosquito. Tá bom. Tem a febre amarela, tá bom. Todo mundo tem que vacinar. Todo mundo correu aos postos de saúde para tomar essa vacina. Sim ou não? Muita gente tomou. Correu. Por quê? Porque eles disseram que um macaco que morreu aqui, outro que morreu em Mariporã, estava no caso. Meu querido, quando existe uma epidemia, quando existe mosquito, tem que ter aquele fumacê, formigador, sabe, com o carro, caminhão, ou com o camarada nas costas, passando, como acontece lá em Mato Grosso, lá em Goiânia, que eu já vi, a tardezinha passa pulverizando tudo. Não vi nenhum aqui no Horto Florestal, não vi nenhum por aí. Mas não é febre amarela, não é mosquito, não tem que matar o mosquito, não tem nada a ver com macaco. É o mosquito, não é o mosquito que tem que ser morto. Você viu alguém matando mosquito?
Corre, você tem que tomar vacina, está acabando. Esse estoque aí, como é que estava o estoque? A validade dele. Faltava 3 meses para vencer? Hã? Próximo, deixa eu terminar isso logo. Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por mosquito. Os principais sintomas da febre amarela são febre, dor muscular, náusea, vômito, perda de apetite e fraqueza. Na fase aguda da doença, os sintomas costumam durar entre 3 e 4 dias e passam sozinho. Se passam sozinho, passa sozinho, foi isso que disse? O povo que se chama pelo meu nome. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, revelação. Agora entra o que você falou, Kátia. São manipulações biológicas, laboratórios de guerras biológicas. E eu já quero adiantar sobre o antrax. Por exemplo, o antrax, por exemplo, a Inglaterra correu na mão de terrorista. Se ele chega aqui na praça, aqui em cima, aqui assim, só soltar por direção, mata tudo, pulveriza tudo. Foi mosquito? Não foi mosquito, foi trabalhado no laboratório. São guerra biológica, guerra bacteriológica. A Síria também soltou lá, usou, por exemplo, armas químicas, matando crianças, detonando. O cara respira aquilo, estoura todo o pulmão por dentro, rebenta tudo. Isso aí, tudo arma que estão usando. Próximo. Próximo, Marcão. Aqui eu marquei, aqui eu ressaltei aqui embaixo, ó. Mas ainda houve um último caso documentado em 1978 em Birmingham, na Inglaterra, resultado de um acidente de laboratório em que houve a disseminação do vírus num centro de pesquisa. Quem estava mexendo com isso? Laboratório. Onde estava o vírus? No laboratório. Houve um acidente, vazou. Espere, tudo isso que tem laboratório, gente, mais cedo ou mais tarde vai ser usado. A China está usando, pôr nas manguinhas de fora. Daqui a pouco os Estados Unidos resolve usar. Daqui a pouco a Rússia resolve usar. São as 3 potências do mundo. Quem está dominando a comunicação é China e a Rússia. Estão dominando tudo. Vamos lá. Diga por mãe do lado, Jesus está voltando. Você viu o antrax também, né? Provocado no metrô. No metrô mata todo mundo na estação. Mata todo mundo na estação. Mas veio da onde? Manipulação. Química. Próximo. Próximo. É quase impossível desenvolver armas biológicas eficazes sem um aparato científico militar, está vendo? É impossível desenvolver, não dá para desenvolver a arma. Por exemplo, o raio laser. O raio laser foi descoberto para fazer operação e muitas outras coisas, né? Aí caiu na mão dos militares, o que eles fizeram? Canhão de raio laser. Fizeram tudo, transformado em arma. Foi feito lá um bisturi, foi feito lá juntamente com raio laser, aquele com pulsão, de pressão, que você não precisa mais cortar para tirar a pedra do rim. Então é aquele, você bate aqui, você fez isso, né, velho? Você bate aqui, tudo bem. Então já pegaram aquela tecnologia, agora tem canhão, que você joga e rebenta com tudo. Tudo o militar toma posse porque é segurança nacional. Aqui embaixo, afirma as geneticidas, que ela afirmou lá, deixa eu ver, foi exatamente isso que ela acabou afirmando. Olha, mas dependendo do agente utilizado na arma biológica, a transmissão pode correr também de indivíduo para indivíduo, causando uma epidemia e aumentando seu efeito devastador. Sem contar numa guerra, que eu falei para você, joga uma cápsula, um reservatório de água, mata todo, e todo mundo começa a morrer e ninguém sabe do que foi. Apocalipse bíblico. Agora veja bem, as pragas que vêm aí, já está profetizado. São essas aí. A fúria divina sobre a terra, terremotos. Você perceberam quando é Deus agindo, Deus usa os 5 elementos? Deus usa a água, o fogo, a terra, o ar. É isso que Deus usa. Pragas. O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará carne. Agora vejam bem, Deus vai mandar, está em Zacarias.
vai comer o indivíduo em pé. Já tem. Já existe. Aqui, ó. O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos. Até os olhos e a língua apodrecerão. Próximo. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Israel. Já foi, né? Próximo. Por outro lado, as 7 últimas pragas serão derramadas pouco antes da segunda vinda de Cristo. Elas cairão sobre aqueles que, como Faraó, endureceram o coração contra o amor redentor de Deus e não se arrependeram. Está lá Apocalipse capítulo 16, versículo 11. A ira divina e o justo juízo de Deus sobre as escolhas que as pessoas fizeram. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28, sobre o livre-arbítrio. Você quer homem, quer ser mulher, quer se misturar, quer fazer? Faça, mas vai sofrer as consequências. E os perdidos colherão as consequências das suas próprias escolhas. Próximo. Aí já terminamos. Fechei meu tempo. E nós não temos que nos preocupar. Amém, igreja? Vamos ficar tranquilos? Vamos ficar em pé e vamos cantar.